Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e hoje o nosso assunto é sobre "Mas no meu tempo não era assim". Falaremos sobre essa falta de visão de algumas gerações, vamos trocar algumas ideias, compartilhar alguns insights e eu acho que vai ser um programa muito bem produtivo. Bora lá! Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu, principalmente de algum familiar, geralmente mais velho, falando assim: "Ah, mas no meu tempo não era assim não tinha". Daí inserir o assunto aqui. Eu falo muito isso, por exemplo, no universo LGBTQIAP+, as pessoas ficam: "Ah, mas hoje em dia tem essa coisa de ser não binário, e ter que falar os pronomes, o pessoal querendo se chamar de ele, dele, ela, dela, ou vai por eles. Ah, no meu tempo não tinha essa baboseira não, era ele ou ela, e acabou". Gente, eu sinto que, eu sinto que quando eu encontro uma pessoa que fala isso pra mim, eu percebo se a pessoa falou por paradigma ou se a pessoa está realmente com um preconceito, assim, de tipo, muito, muito enraizado, que ela não está aberta a conversar e a aprender. Eu sinto que essa leitura de ambiente que nós fazemos é tipo, não, tá, essa pessoa só está querendo destilar o ódio, cara. Não vou tentar ensinar ou tentar educar essa pessoa, ou tipo, expandir o mundo dela em questão de visão de mundo. Não vale a pena. Porque coisas que sempre existiram. O pessoal fala, mas na minha época não tinha essa coisa de homem beijar homem. Gente, sempre teve. Desculpa trazer essa verdade muito dura pra vocês. Desculpa mesmo. Se eu tenho certeza que a Maísa escreveu aquela música Meu Mundo, Caio, quando ela descobriu isso. Porque, gente, tô brincando, eu te adoro, Matarazzo. Ahn, porque, cara, sempre esteve, sempre existiu, e as pessoas têm essa chatice de pensar que, no meu tempo não era assim. Não, meu amor, na sua bolha extremamente restrita, você não tinha essa vivência. E é uma pena, porque isso expande muito a nossa visão de mundo quando isso mostra as pessoas, principalmente mais velhas, que têm esse senso de tipo, não existia no meu tempo, entre aspas, mas na verdade existia sim, ou que tipo, imagina, no meu tempo Woodstock, já era de boas, tal. É a pessoa que tem mais visão de cultura, é a pessoa que teve mais contato com pessoas fora da bolha dela. Eu acho que esse é meu ponto. Porque é muito fácil você só conviver com pessoas iguais a você. Por exemplo, quando você tem uma filosofia e todo mundo dessa filosofia segue a mesma coisa. Sei lá, todo mundo acorda às 6 horas da manhã, todo mundo almoça exatamente ao meio-dia, o pessoal janta às 18 e vai para a cama às 9. E todo mundo sei lá, gosta da cor azul. E daí todas as casas são pintadinhas de azul. É muito fácil conviver com pessoas que são iguais a você. O duro é quando vem uma pessoa de outra filosofia e fala: "Não, minha casa é, sei lá, verde. E eu não tenho hora para acordar. Eu posso acordar 11 horas num dia, 6 da manhã no outro". O que geralmente, quando isso nos incomoda, o que nos diz? Por que isso nos incomoda? Isso eu acho que é uma reflexão para os psicólogos e psicanalistas, né? Por que a vida do outro me incomoda? Quando a pessoa convive com pessoas, ou melhor, quando a pessoa convive com uma diversidade maior, a visão de mundo dela está mais expandida, ela aprende muito sobre si. E é aí que todo mundo ganha. Porque, na boa, se você vir uma pessoa falando, meu pronome é ela, dela, você fala, tá bom, amiga. Você quer ir lá comigo? Tipo, você quer ir tomar um café? E você não deixa isso não te atingir, porque não é nada não é uma arma para te atingir, mas tipo, você não se abala com isso. Ótimo, quer dizer que você é extremamente seguro de si, quer dizer que você é tipo, tá, moça, eu só quero tomar um café, eu só quero entender como eu posso fazer sua vida mais confortável e não errar o seu pronome e não te deixar chateadinha, sabe? E eu percebo que quando as pessoas falam, mas no meu tempo não tinha isso, e a pessoa tá disposta a aprender, o meu argumento é esse, gente, pega papel e caneta, é muito fácil. Ela fala assim, tá,
No seu tempo, qual é o seu tempo? Década de 60? Década de 70, 50? Não sei. Sei lá, vamos colocar década de 60. Você se comunicava de um outro jeito. Você, quando precisava ligar para alguém, sei lá, você usava um telefone fixo, ou um telégrafo, ou um sinal de fumaça, sei lá. Você não tinha celular, mas o celular surgiu e você pegou isso para você. Então, imagina se eu olho o celular no seu bolso e falo, no seu tempo não era assim, não use celular. Imagina que horrível seria. Mas o celular é conveniente para você, então você dá aquela passada de pano. Ah, mas no meu tempo, na década de 60, não tinha ar-condicionado nos carros. Mas hoje tem, e você usa quando está muito calor pelo seu conforto. Ah, mas na minha época não tinha, então não use. Você que nasceu naquela época, você não pode usar nada do que tem nessa época. Então, por exemplo, na minha época não tinha TikTok. Então eu não posso usar mais o TikTok, porque apenas geração Z e geração Alpha podem usar o TikTok. Então, tipo, é meio idiota essa percepção e é muito questão de... o ponto de vista que você está observando, quando é conveniente para a pessoa, ela vai fazer de tudo para, tipo, aquilo fazer parte da vida dela. Ah, mas não tinha tanta vacina na minha época. Tá, então você não pode usar as vacinas de hoje em dia. Meu amor, me desculpe, isso é um problema seu. Na sua época não era assim. Entende? Então quando a pessoa fala isso, sei lá, na minha cabeça existe uma certa limitação intelectual e muito confortável de tipo, o Ernesto ali da esquina falou que no tempo dele não tinha essa coisa de gays. Tá, gente? Então a gente precisa ligar para todos os gays do planeta pra gente parar de ser gay, porque o mundo tá meio desconfortável pro Ernesto, tadinho, temos pena dele. E daí a gente cancela Beyoncé e Glitter. Imagina, gente, não funciona assim. Então, quando você vira uma pessoa que não tá aberta a aprender e tal, e você sabe que você não pode fazer nada pra tentar ajudar essa pessoa, tipo, olha, deixa eu atualizar um pouco a sua vida aí, tipo, tá tudo bem o mundo não ser exatamente como era na sua época. Cara, tem apenas dó dessa pessoa, tem a pena, porque o mundo não vai parar para fazer com que o modus operandi seja mais confortável para essa pessoa. E quanto mais o mundo evolui, mais a sociedade vai evoluindo, mais direitos a galera tem, tipo, mais deslocada essa pessoa vai ser no minha época não era assim. Imagina, por exemplo, um professor universitário que, enquanto ele ensinava lá em 1980, falasse isso na sala, porque na minha época não tinha essa pouca vergonha de vocês, não, de relacionamento aberto. Hoje em dia, se ele tenta dar uma palestra e falar isso, cara, ele não tem carreira. Basicamente, assim, tipo, por mais crânio que seja, por mais escreveu vários livros, ele tá fadado ao não ser uma pessoa inclusiva e atual, ele tá fadado a, tipo, gente, ser esquecido e, tipo, ninguém vai se importar com a opinião dele, porque ele não é uma pessoa atual. Então, hoje em dia, na era da conectividade, você pode e deve estar ligado dos assuntos. Mesmo que, tipo, eu acho bobagem chamar de ele, ou dele, ou ela, ou dele. Tá, mas assim que é o mundo e a gente tem que fazer o quê? Você não vai morrer de respeitar o amiguinho. Gente, pelo amor de Deus. Se a pessoa falar, prefiro ser chamada de ela, chama de ela. Você vai gastar a mesma quantidade de saliva falando ele, dele, dele, entendeu? Eu dei esse exemplo dos LGBTQIAP+, mas pode literalmente se encaixar em qualquer situação quando a gente fala sobre no meu tempo não era assim. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje é essa. Se a pessoa estiver disposta a aprender e a evoluir, você joga, vamos tentar ensinar, melhorar como pessoas, porque nem todo mundo sabe todos os universos. Então, às vezes, eu aprendo muito com os meus amigos de outros universos. Às vezes, você é a pessoa que falava assim, chuta aqui a macumba. Daí veio alguém da macumba e falou, viu? Esse termo não é tão legal, porque imagina se tivesse uma imagem da sua religião que você acredita e eu fosse lá e chutasse, você não ia ficar muito feliz. Muda o termo, fala alguma outra coisa que não ofenda a galera, sabe? Então, cara, quando a gente é atual, é maravilhoso. A gente está sempre aprendendo, porque nós somos serizinhos que vão mudando, vão se adaptando,
Então, próxima vez que você vir uma pessoa e talvez ela tenha cometido um deslize, observe se ela está disposta a aprender, se ela está aberta, sabe, a ser uma pessoa atual. Se ela não tiver, amor, não é problema seu, a vida vai cuidar dela. Se ela tiver, você tem uma enorme oportunidade de educar e contribuir com ela, se você quiser. E se você não quiser, gente, também tá tudo bem. Tem coisas que às vezes dá um pouco de preguiça quando você já faz isso há um tempo. Tipo, eu tenho que explicar sempre pra todo mundo isso, já faço isso há anos. Tô cansada. Tudo bem. Não vamos sofrer com isso. Esse foi mais um episódio do Domicast. Eu espero que você tenha gostado, com várias reflexões. E vamos aplicar esse tipo de inteligência emocional quando nós falamos quando nós ouvimos. Mas no meu tempo não era assim. Tem liçãozinha de casa para você fazer. Caso você queira sugerir algum tema, o meu Instagram tá sempre aberto. Eu gosto muito de trocar ideia com vocês. Então é só ir lá no @MarioDominovski, mandar uma mensagem e já começa a mensagem falando: Mário, eu tenho uma ideia para o podcast, que eu vou adorar e eu adoro conversar com vocês e essa troca de ideias. O meu nome é Mário Dominovski, nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem bem!